Alô, comunidade das redes sociais, mais uma vez aqui para falar de mais um tema. Dessa vez eu gostaria de falar sobre a amizade na democracia. Democracia é sinônimo de amizade, até porque a palavra democracia, que significa governo que emana do povo, surge em um caldo de cultura grego, mais especificamente heleno, que eles vão ser chamados de gregos no futuro, pejorativamente pelos romanos. E esse caldo de cultura tinha um conceito diferente sobre filo, amizade, porque amizade não era necessariamente a harmonia plena entre pessoas, entre pares. Era possível ser amigo e estar até em guerra. Então, amizade não era harmonia plena ou quase total entre pares. Esse conceito a gente percebe no próprio mito, quando Aquiles e Heitor entram em conflito em uma batalha. Aquiles e Heitor entram em conflito. Aquiles mata Heitor e captura o corpo de Heitor para que Heitor não receba as honras militares, porque Heitor havia matado em uma batalha o discípulo de Aquiles, Pátro. E ele captura o corpo de Heitor para que Heitor não recebesse as honras militares referente a um guerreiro valoroso. Mas Píndaro, pai de Heitor, solicita o corpo do filho e Aquiles cede. Por quê? Por causa da amizade. E essa amizade era fundamentada por um princípio, por um laço de convivência entre povos gregos. E esse laço de convivência era estabelecido por uma habitação cultural da Paideia, que é a cultura grega. E essa habitação era a Hélade, onde habitavam as cidades gregas que estavam relacionadas por passados comuns. Esses passados comuns eram narrados pelos poetas rapsodos que contavam como foi o início da natureza, o início dos homens, o início das sociedades. E esse passado comum, narrado mitologicamente, dava sentido a uma convivência entre deuses comuns. Passado comum, deuses comuns, festas comuns, festas principalmente aos deuses. E, acima de tudo, os gregos eram relacionados por um fenômeno social chamado linguagem. A língua grega unificava esses grupos sociais, que, ao conviver entre eles, tinham esse sentido de filo, amizade, que não se rompiam a despeito dos conflitos, a despeito até das guerras que surgiam entre eles. Não havia essa ideia de ter no inimigo, de ter no adversário, melhor dizendo, porque eu creio que eles não eram necessariamente inimigos, como nós pensamos, e sim adversários. Não havia essa ideia de olhar para o outro que se opõe a mim com má consciência, no sentido de que ele deve ser ridicularizado, no sentido de que ele é filho do demônio, é filho de Belial, mas eu sou filho de Deus, sou filho de Jesus. Até porque a vida social dos gregos era organizada também por causa do sentido religioso, sagrado, que havia em torno do mito. E os deuses gregos não eram deuses bons contra os deuses maus. Os deuses gregos poderiam, de repente, numa batalha, apoiar um povo e, de repente, mais na frente, mudar de lado, virar casaca. Por quê? Porque eles não eram deuses de um grupo social que tinham supostamente um Deus verdadeiro contra outros grupos sociais supostamente batizados por deuses falsos. Então, isso fortalecia também a amizade, porque apesar dos conflitos, os deuses eram deuses mais ou menos comuns. Não havia essa dicotomia entre Deus
verdadeiro, puro, e deuses profanos e impuros. Esse princípio da amizade a despeito dos conflitos, ou melhor, essa amizade, muito embora houvesse a presença de conflitos, aparece também no debate filosófico. No debate filosófico aparece a ideia de que eu posso ter ideias diferentes das suas, mas não necessariamente somos inimigos por causa disso. Simplesmente pensamos diferente. E houve um grande debate a respeito do que é o ser, o que é ser, o que é o ser, que dividiu, por exemplo, Parmênides e Heráclito. Parmênides dizia: o ser é, o não ser não é. Então o ser é imutável, é uno, e se é imutável e uno, ele pode ser conhecido. E como ele pode ser conhecido? Através do pensamento, porque para Parmênides, ser e pensamento é o mesmo. Para Heráclito, ser é mudança, movimento, e se ele é mudança e movimento, ele não pode ser conhecido, só pronunciado, através do logos, a fala que aproxima o homem do ser. Então essa possibilidade de pensar diferente e permanecer amigo é levar para o debate filosófico, onde agora eu tenho ideias diferentes da sua, mas permaneço enlaçado pelos laços de amizade que nos faz comuns em muitas coisas, apesar dos nossos conflitos. Isso vai ter continuidade, vai adentrar também a área até política. Primeiro, a área até guerreira apresentou isso, a área até virtude. No grego significa virtude. Então havia a área até guerreira, onde a amizade permanecia apesar dos conflitos. Essa área até vai influenciar o debate filosófico, onde eu penso diferente de você, mas permaneço teu amigo. E isso vai ser levado também para a área até política, porque o grego inventa a política e separa o lugar público do lugar privado. O lugar público é o lugar de habitação do cidadão, onde há a invenção do conceito de igualdade. O grego inventa a possibilidade da igualdade. Por quê? Porque entre os cidadãos há a igualdade. Não havia igualdade entre senhores e servos, maridos e esposas, pais e filhos, mas entre os cidadãos funda-se o conceito de igualdade de um cidadão para com o outro. E mesmo nos conflitos, eles permanecem amigos, porque são iguais. O debate político proporciona isso. A política, a cidadania e a democracia. E na democracia, esse conceito de amizade, apesar dos conflitos, vai ter a sua maturidade quase plena. Porque ser um democrata é ser amigo. Porém, esses valores da democracia, eles vão começar a ser solapados, principalmente a partir da presença de Alexandre o Grande. Porque Alexandre, ele subtrai a autonomia das cidades-estado da Grécia. Com isso, não era mais possível a convivência democrática do conceito de elos, do conceito de filo, amizade, porque agora Alexandre é o soberano dos povos conquistados. E com o tempo, com a morte de Alexandre, o mundo vai ficar dividido entre os 4 generais de Alexandre, e nesse período, o texto bíblico é traduzido para o grego através da versão Septuaginta. Com isso, os conceitos do fundamentalismo religioso influenciam aquele ambiente heleno, porque a partir de Alexandre o Grande, a cultura grega começa a influenciar outros povos.
Só que, com o tempo, vai aparecer elementos diferenciados, porque a cultura judaica vai começar a influenciar o helenismo, a cultura grega sendo difundida pelos povos. E vai começar a aparecer, gradativamente, um conceito de má consciência diante da presença do outro, diante da presença do inimigo, porque no conceito hebraico, judaico, tradicional, das escrituras e bíblico, há o povo de Deus, de um Deus que é puro, e os conceitos de outros povos que adoram outros deuses. Esses deuses são impuros. Onde a amizade é possível nesse contexto? Em lugar nenhum, porque agora isso não é possível, porque há a presença do fundamentalismo religioso. O senso do sagrado toma o espaço, ocupa o espaço da amizade, de filo, da amizade apesar dos conflitos. E no fundamentalismo religioso, eu sou de Jesus, você é do demônio, eu sou judeu, você é gentio, começa a ver essa separação, esse afastamento. Também isso vai ser levado para o cristianismo histórico, para as religiões muçulmanas, enfim. Não é mais possível agora conviver em amizade com esses valores presentes plenamente. E a democracia vai levar um certo tempo para reaparecer. E ela vai começar a reaparecer gradativamente, lá nos séculos 17, com a presença, por exemplo, do parlamento inglês, que vai começar a aparecer com uma forma embrionária de liberdade democrática na democracia burguesa, porque os reis eram os soberanos da terra, os responsáveis por negociar no mercado internacional emergente. Mas, de repente, a burguesia começa a querer participar do debate político, do debate público, do mercado internacional, e começa a influenciar. Aí surge o parlamento inglês, defendendo também os interesses da burguesia, e começa a surgir embrionariamente uma democracia burguesa. Nessa democracia, logicamente, a democracia reaparecendo, começa a aparecer gradativamente também a ideia de que nós podemos ser amigos apesar dos conflitos. Quando os ingleses fundam a sua colônia nos Estados Unidos, depois, com a Revolução Americana, a democracia burguesa vai começar a tomar conta também do ambiente político dos Estados Unidos. A democracia vai começar a reaparecer gradativamente. E a possibilidade da amizade, apesar dos conflitos, também começa a aparecer. Com a eclosão da Revolução Francesa, com a ideia de direito do homem e do cidadão, começa a aparecer também a possibilidade gradativa da construção de uma democracia onde a amizade possa permanecer através dos conflitos. Nós vamos desenvolver esse debate durante muito tempo na história. Nós vamos ter dificuldades em harmonizar isso, por isso é que presenciamos a presença de 2 guerras mundiais. E por que as 2 guerras mundiais aparecem? Porque, às vezes, não é possível conviver democraticamente em torno dessa amizade democrática. Porque, às vezes, essa amizade é rompida, mas não é rompida à maneira grega, onde, apesar dos conflitos, a amizade permanecia. Aí, nós, depois da Segunda Guerra Mundial, por razões óbvias, vamos criar a Declaração Universal dos Direitos Humanos, num estratagema para colocar a todos os homens dentro de um parâmetro mínimo de amizade. E a nossa democracia atual, ela é também balizada pela presença da Declaração
Universal dos Direitos Humanos. Mas hoje em dia nós temos visto a dificuldade que nós temos tendo, principalmente no Brasil, para trazer de volta, para conviver com a liberdade, com a amizade proposta no debate democrático. Essa dificuldade, ela apareceu na nossa vida política em vários momentos. Primeiro, na Primeira República, tivemos dificuldades, até porque a Primeira República não era democrática. A Primeira República era a República do Café com Leite. Depois, Getúlio Vargas aparece e também não faz uma Assembleia, não convoca uma Assembleia Nacional Constituinte democrática. Depois fizemos a Constituição de 46, baseada em princípios democráticos, mas sofremos um golpe militar, onde essa amizade democrática de convivência do debate também é solapada. Fizemos a redemocratização com a Constituição Cidadã de 88 e começamos a querer construir esse momento de amizade democrática, apesar dos conflitos. Mas hoje temos tido grande dificuldade na continuidade desse debate, na construção histórica desse momento. Por quê? Por razões que nós já vimos. No debate político nós sempre tivemos aqui uma elite política, e essa elite política sempre buscou a hegemonia do poder. E, evidentemente, construiu-se essa ideia de nós e eles, principalmente a partir de PT e PSDB, que começaram a dividir o espaço político dos últimos anos. E nós e eles. Eu sou do PT, sou bom, você é do PSDB, você não é bom, e vice-versa. Mas isso faz parte da retórica política. Porque política, desde Maquiavel, a gente já descobriu que política e verdade são coisas diferentes. Político não é o cara que fala a verdade, nem Lula, nem Bolsonaro, nem ninguém. Política e verdade são coisas diferentes. Não que eles sejam mentirosos, mas o espaço público da política é o espaço da aparição. Política é aparição no lugar público. E quando algo aparece, aquilo é aparência, não necessariamente verdade. Mas o ambiente político, a partir dos últimos anos, tem ficado muito assodado, tem ficado muito ácido. E essa suposta inimizade política que aparece na elite, porque eles não são inimigos coisa nenhuma, porque na hora do acordo, o acordo é celebrado. Esse tipo de inimizade política, contrária à amizade da política, da tradição democrática, tem sido muito solapado. E nós temos dificuldades hoje de conviver com essa amizade. Por isso é que os grupos sociais estão repletos de igrejinhas da moral. Igrejinhas da moral, onde ali está a verdade, ali está o mito. O resto não vale nada, o resto é vagabundo, o resto é comunista. Ou você é Bolsonaro, ou você é comunista. Ou você é Lula, ou você é desinformado, é burro. E nós, do povo, estamos comprando essa inimizade que é contrária a toda a tradição democrática. A tradição democrática é a tradição da amizade política, apesar dos conflitos. Então, o apelo que eu faço a todos nós é que a gente reconstrua os valores da amizade política, que já faz parte de uma tradição democrática de há muitos anos e que precisa ser reconstruída. Então nós precisamos reconstruir esse espaço, também através das redes sociais, através do Facebook, através do WhatsApp, porque nós hoje temos voz através desses espaços.
E nesses espaços podemos reconstruir a amizade política que nós temos perdido. Estou no espaço agora, Colégio Estadual Pedro Álvares Cabral, em São João de Meriti, e a escola, e nós professores temos um grande papel na reconstrução dessa amizade política que talvez nós estamos perdendo contato com ela. Fica esse recado. É importante que o fundamentalismo religioso, principalmente, não nos incomode na construção desse espaço de liberdade. Porque, na religião, se esse espaço de liberdade for acometido por ideias fundamentalistas religiosas, a amizade democrática não vai poder conviver. Por quê? Nesse espaço religioso, e eu não sou contra isso, se você não é de Jesus, você vai para o inferno em muitas das tradições religiosas. E como nós vamos construir esse espaço se todo o espaço do debate público, político e democrático for influenciado por essas ideias? Então, o recado que eu deixo para todos nós é que a gente reconstrua o espaço da amizade democrática, porque democracia é amizade, e que as igrejinhas da moral que nós temos construído através do WhatsApp não fermentem esse momento com tanto ódio. Porque o que a gente ouve através das igrejinhas da moral, onde eu tenho a verdade, você é mentira. O que a gente ouve são discursos de ódio total. Mas aparentemente as pessoas estão na invisibilidade. Algumas coisas que as pessoas falam no WhatsApp, com certeza elas não falariam no Jornal Nacional, por exemplo, se estivessem lá. Então é muito importante que a gente reconstrua a amizade da democracia. Porque ser um democrata é ser amigo um do outro, apesar dos nossos muitos conflitos. Ok, galera? Vocês são do coração.